Olá pessoal, eu vou fazer aqui para vocês uma demonstração que eu venho propondo no Facebook, mas que lá fica muito difícil, muito embaralhado de entender. E eu então preparei um material aqui, tesoura, fita isolante, fita colante, e vocês conhecem o problema do Sudoku, como ele se apresenta. 9 quadrados grandes, 9 linhas e 9 colunas. E vocês sabem as regras de preenchimento. Já vem com alguns números preenchidos e você terá que completar, sem deixar haver repetição dos números, seja nas colunas, seja nas linhas, ou seja nos quadros grandes. São 9 quadros grandes. De maneira geral, as pessoas resolvem esse problema no plano. Por exemplo, vem no jornal, numa folha de jornal, vem uma folha plana. E há um subterfúgio que a maioria dos professores usam para ter uma visão melhor do problema, ver se há uma visão espacial do mesmo problema. Então eu imaginei que esse plano que vem para resolver, para ser resolvido, ser preenchido, ele pudesse ser visto de maneira espacial. Para isso eu trouxe aqui essa garrafa que permite enrolar o plano num cilindro, como é o da garrafa. E aqui eu vou enrolar o plano na garrafa, que é um cilindro. Na verdade, eu vou me utilizar de um tronco de pirâmide de base triangular. Ele já está preparado aqui com as dobras, são 3 faces da pirâmide, do tronco de pirâmide, né? Eu vou fechá-lo com a fita. E vou completar o fechamento com uma fita comum aqui Então está aqui o tronco de pirâmide. Por dentro, como eu mostrei para vocês, os números, as colunas de quadrados grandes, conforme foi proposto. Eu não vou desmanchar aqui, já foi colado. Mas como que é muito difícil resolver alguma coisa olhando para um tronco de pirâmide, então eu imaginei que ele pudesse ser desenrolado primeiro da maneira que vocês viram, 1, 2, 3. Ele foi cortado aqui na aresta, que é a interseção das faces 3 e 1 internas, olha ali. Esse é o problema proposto, mas resta 2 outras maneiras de desenrolar esse tronco de pirâmide. Ao abrir a figura pela aresta que seria 3, 1, a face que ficava no centro era a restante, era a 2.
Agora eu vou cortar, vou abrir e desenrolar a figura, como eu estou fazendo aqui, pela aresta das faces 2 e 1. O que eu fiz? Na amostra eu vou fazer aqui no quadro grande, vou numerar 1, 2, 3. Bom, vamos começar no central, esse que é o proposto, que não vai ser modificado. 1, 2, 3. Eu vou fazer uma repetição, porque eles vão... Ele está sendo numerado no quadro grande e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o quadrinho pequeno, cortando na aresta entre 2 e 1. Aqui. Ela já foi inicialmente preparada para isso. Eu estou apenas completando a modificação. Passando esse para cá. Repetir a operação que eu repeti com as miniaturas aqui em cima da mesa. Passei a coluna desta figura para cá, repetindo o que tinha acontecido com essa figura. Eu fiz o corte entre o 1 e 2, a figura, o número central, a coluna central vai ser a restante, a 3, como está aqui. E a ordem ficou 2, 3, 1, diferentemente de 1, 2, 3. Eu vou repetir a operação nesse outro quadro daqui, fazendo um corte agora pela outra aresta que sobrou. E vou pegá-la e transportá-la para esse lugar. Já foi tudo preparado de tal forma que a face central, a coluna central ficou sendo 1 e aqui está em outra ordem. Então, as 3 possibilidades de desenrolar de modo horizontal um cilindro ou um tronco de pirâmide estão aqui apresentadas. 1, 2, 3 é a proposta, 3, 1, 2 é uma outra, 2, 3, 1. São as 3 permutações circulares possíveis, não mais do que essas. As 3 maneiras de desenrolar uma figura espacial. Então, resulta no teorema do jogo do Sudoku, que eu posso enunciar da seguinte maneira: a ordem das colunas não altera o resultado dos jogos de Sudoku das linhas e colunas individuais. Essa é a conclusão principal. Eu vou repetir o processo, mas imaginando que o Sudoku vai ser desenrolado verticalmente. E vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui. Desenrolei assim, agora eu vou desenrolar assim. Como vocês podem observar, é um, 2, 3. E aqui as colunas 1, 4, 7. Vou repetir o mesmo processo, transformando, agora precisaria de uma figura menor, mas ele sobraria para cortar essa proposta apresentada. Eu vou desdobrar numa para cima e noutra para baixo.
A primeira eu vou cortar. Eu cortei no encontro das colunas 1 com 7. Agora eu vou cortar no encontro de 7 com 4 e 1 com 4. 1 com 4 eu desloco para baixo e 1 com 7 eu desloco para cima. Vão ficar ao todo 5 possibilidades de quadrados iguais com as mesmas soluções. Ou seja, o desenrolar das faces na horizontal, do outro tronco de pirâmide, base triangular, vai resultar em mais 2 soluções horizontais. Desenrolar horizontal não altera as linhas, assim como no desenrolamento vertical não alterava as colunas, agora aqui o desenrolar na vertical não altera as linhas. Ou seja, a figura ao todo seriam essas 3 mais 2, ou seja, 5 figuras. Ou seja, 5 soluções iguais para o mesmo problema. Como conclusão, o que eu quero afirmar é que há uma certa independência das fileiras de quadros grandes, não são esses quadrinhos, quadros grandes, há uma certa independência em relação às linhas. As fileiras, as colunas podem ser trocadas de lugar sem alterar o resultado. Assim como as linhas podem ser trocadas de lugar sem interferir no resultado. Por enquanto, eu teria um total de 5 soluções possíveis, iguais, que poderiam ser escolhidas ao gosto do que está jogando o jogo do Sudoku. Ele pode, por exemplo, começar a solução por um determinado quadro, tem preferência pela posição dos números, começa por aqui. Se ele chega a erro, ele tem a oportunidade de arrepender e parar a solução nesse ponto e continuar em outro. Se ele chegar a um embaraço, alguma impossibilidade, ele larga desse e aproveita os resultados parciais. Ele pode sempre retomar o problema no ponto onde ele errou, né? E levar a cabo a solução. Na verdade, são, ao todo, 9 soluções possíveis. E a conclusão, então, final do enunciado é o seguinte, do teorema do Sudoku. A ordem das colunas de quadro grande não interfere nos números das linhas individuais, assim como a ordem das linhas de quadros grandes não interfere nos resultados finais. Todo jogo de Sudoku importa em 9 jogos iguais com os mesmos números, que pode ser jogado por equipes, cada uma jogando um deles, porque eles levarão ao mesmo resultado, só que em posições diferentes. Essa é a conclusão do teorema do Sudoku.